Você acabou de comprar um Mac novo, abre a tampa, tira o plástico, aquele cheiro maravilhoso, aquele barulho maravilhoso. Em menos de 5 minutos, né, você abre a tampa e começa a pensar que a Apple enlouqueceu. Você olha para o teclado olha para você e você pensa, cadê o Ctrl, cadê o Delete, cadê o Return? Por que tem duas teclas Command aqui? Por que tem duas teclas Option? O que é isso? Né? O que é esse Ctrl que está aqui? Né? Se você veio do Windows, eu tenho quase certeza que você se fez pelo menos algumas dessas perguntas. Eu também fiz. E conforme eu fui usando, né, o computador, eu notei uma coisa bastante curiosa. Hoje, quando eu volto para o computador Windows, né, quando eu tenho que usar, e eu tenho uma máquina Windows ainda, o meu dedo fica automaticamente procurando o Command, por exemplo. Né? Meu cérebro já inverteu esse padrão que era o padrão anterior de usar um teclado Windows. Né? Isso acontece porque o teclado do Mac ele não foi feito para ser complicado, tá? Então ele é mais simples do que ele parece. Ele simplesmente segue uma lógica que é completamente diferente da lógica que a gente tem no teclado do Windows, que eu também não estou falando que é ruim, ok? Mas a lógica dos dois é diferente, né? E muita gente às vezes pensa que é igual e aí fica ali patinando para conseguir aprender. Muitas vezes até desiste, tá? Eu já vi gente que desistiu do computador porque não se adaptou. Né? E é justamente isso que eu quero fazer hoje aqui, conversar com vocês hoje. Eu não vou apenas mostrar para que serve cada tecla, mas eu quero que no final você entenda por que a Apple organizou o teclado desta forma. Isso é mais importante do que eu ficar aqui te passando atalho atrás de atalho, que daqui 5 minutos você provavelmente vai ter esquecido. Né? Depois disso, você praticamente nunca mais vai precisar decorar os atalhos, porque você vai entender a lógica de cada botão. Cada botão tem uma lógica e depois você vai experimentando e vai encontrando tanto os atalhos quanto aquilo que você está buscando em termos lógicos, ok? Então, quando eu comprei o primeiro Mac, né, eu achei que a adaptação seria um pouco difícil no começo, né, porque eu fui meio desbravando ali, não tinha muita informação, eu olhava aquelas listas às vezes de atalhos, e às vezes aquilo não fazia muito sentido para mim, porque eu não entendia a lógica por trás do teclado, eu não entendia a lógica por trás das teclas. Isso acaba confundindo mais do que ajudando muitas vezes. Eu sentei pela primeira vez na frente do Mac, parecia que alguém tinha decidido me irritar ali, falando, eu vou irritar esse cara hoje, então essas teclas vão ficar tudo desse jeito aqui para ele ficar irritado. Né? Eu tentava os mesmos atalhos, não funcionava. Eu tentava as mesmas coisas que pra gente já estão tão consagradas e obviamente não funcionavam, porque é um teclado pensado de uma outra forma. Né? Quando a gente compra um computador novo, a gente espera que ele funcione exatamente como o antigo, basicamente, só que seja um pouco melhor. Né? A gente espera essa lógica às vezes. E é a mesma coisa quando você entra num carro novo. Né? Você entra num carro novo, você automaticamente já vai buscar aquilo que você está acostumado, né? Onde é que é o limpador, onde é que é o ar-condicionado, onde é que é o apoio de sei lá o quê, porque você já tem aquele esquema na sua cabeça, aquele esquema de botões, aquele esquema de comandos delineado. Você precisa refazer essa memória muscular, vamos dizer assim, para que você possa aí navegar com fluidez, com a mesma fluidez que você tinha antes, porque se a nossa ideia aqui é produzir mais, e é para isso que serve o meu canal, para te ajudar a fazer isso, a gente tem que exatamente entender essa lógica, para que essa lógica não nos trave mais durante a nossa jornada de produção de material. Né? A boa notícia é que essa sensação que você tem aí de ficar patinando em cima dessa tecla, ela dura menos do que parece. Né? O erro que todo usuário que vem de Windows pratica, né, é tentar usar o teclado da mesma maneira, né, como eu fiz também, só no julgamento também fiz isso. Então quando você entende que a Apple ela não tentou copiar o teclado do Windows, mas ela criou uma lógica própria, começa a ficar muito mais intuitivo. Né? Eu quero justamente começar a falar com vocês aqui sobre uma tecla que resolve praticamente metade dos seus problemas, que é a tecla Command. Eu vou mostrar para vocês aqui. Se você nunca usou um Mac, você provavelmente olhou para aquele símbolo aqui e pensou que raio é isso. Pois saiba que essa tecla talvez seja a tecla mais importante de todo o teclado, tá? Se você guardar apenas essa informação desse vídeo, guarde esta, ok? O Command faz o papel do Ctrl, tá? Ele faz o mesmo papel do Ctrl no Windows. Então, o que acontece é, você quer copiar um texto, você vai fazer o Command mais C. Você quer colar, Command mais V. Você quer salvar, Command mais S. Você quer selecionar tudo, Command mais A. Desfazer, Command mais E. Por aí vai.
tá? É a mesma função do Ctrl. Ele tem dos dois lados, tá? Você vai ver que tem um aqui e outro aqui desse ladinho aqui. A mesma coisa acontece com o Option, tá? Aqui e aqui. E isso acontece exatamente porque eu falei para vocês pela lógica do teclado da Apple. A lógica do teclado da Apple é que você use mais atalhos do que normalmente a gente usa no Windows. Então, para isso que ele é projetado, para os seus dedos ficarem mais próximos dos atalhos, tá? Agora a gente vai falar de uma tecla também muito importante, que é a Option, e eu vou mostrar para você agora. Na minha opinião, a Option ela é tão ou até mais interessante que o próprio Command, tá? Que a maioria das pessoas passa meses sem usar e não entende muito bem por que ela faz. Tô falando dessa teclinha aqui que a gente tem também dos dois lados, né? Normalmente a gente tem muitas combinações com Option, Command e outras coisas, tá? Esse aqui não é um vídeo de atalhos, eu posso fazer se vocês quiserem, mas esse aqui é um vídeo mais para explicar a lógica delas, como eu falei, tá? O Option é quase um botão aí, muita gente que eu li por aí fala que é um botão secreto, né? Não é. Mas o que acontece? Ele serve, por exemplo, se eu apertar o Option e clicar aí com o mouse no símbolo, vou dar um exemplo aqui, no símbolo do Wi-Fi, tá? Ele vai mostrar muitas outras informações que o Wi-Fi tem. Ou seja, se eu clicar no Wi-Fi, ele vai mostrar um determinado número de informações. Se eu segurar o Option e clicar no Wi-Fi, ele vai mostrar muitas outras. Tá? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês. Se eu usar o Options aqui e clicar na hora, tem lá em cima no canto direito, hora e data. Se eu clicar ali, ele vai acionar o modo Sleep, o modo não perturbe. Tá? Então, o Option normalmente ele serve para que você use ele combinado com outras funções, no sentido, por exemplo, de dar outras opções, basicamente. Então, lembra o nome dele. Ele, quando você segura, clica e usa para outras coisas, ele te dá outras opções. Tá? Então, isso é importante. Daria para fazer um vídeo só do Option, tá? Para ser bem sincero com vocês. Tá? Ele tem outras opções para tudo que vocês podem imaginar, para gerenciar arquivo, Finder, para áudio, para brilho, para Bluetooth, tudo que vocês imaginarem. Então, se você quiser fuçar, você segura o Option e aí fuça à vontade, clica por aí, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum, não se preocupe, ok? Mas antes de continuar, eu também quero falar para vocês sobre uma confusão grande que sempre acontece, né, que normalmente que a gente que vem do Windows acaba passando por isso, é que se você olhar no teclado, e vocês viram ali pelas imagens que eu mostrei, você tem uma tecla chamada Control, né, e automaticamente no começo eu olhava para aquilo e falei, esse aqui é o Control, vou dar o Ctrl V, Ctrl C, não vai funcionar, tá? Por quê? Esse Control ele tem um papel diferente aqui nessa lógica do teclado, é um papel mais específico dentro do macOS, ela é usada para alguns comandos internos do sistema e alguns recursos que são mais avançados. A gente usa mais ela em combinações aqui e não muito no sistema em si, porque eu não mexo com isso. Agora tem uma outra teclinha aqui que eu quero falar com vocês, que muita gente ignora, que é a função, né, que a gente fala, function, que é o FN, que tem um globinho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela tem um globinho terrestre, que é exatamente esta teclinha que vocês estão vendo aqui. Se você olhar para ela, você vai pensar provavelmente que ela não tem muita função, né? Mas a primeira coisa que você, apertando ela, aparece é um painel de emojis. Né? É uma função que parece boba, mas quando você começa a responder mensagem, escrever e-mail, conversar pelo computador, acaba ficando muito útil isso, né? Dependendo aí das configurações que você fizer no seu Mac também, essa tecla pode ser usada para iniciar ditado por voz, tá? Alterar idiomas, então assim, você consegue também alterar as funções das teclas, tá? Isso é importante. Tá? E a gente já está falando de teclas que estão aí sumidinhas e parecem que estão desaparecidas, eu quero falar com vocês sobre a famosa Delete, né? Que é exatamente essa tecla aqui, eu vou até aproximar aqui, que ela tem essa cruzinha aqui, esse xizinho, é a tecla Delete, tá? Que é o backspace, tá? Que a gente tem no Windows. Essa é a tecla que deleta as coisas que você precisa, né? Então ela tem a mesma exata função, ela apaga, quando você clica, ela apaga caracteres da direita para a esquerda. Se eu segurar o função que eu acabei de falar para vocês e apertar, ela vai apagar daí da esquerda para a direita. Isso é bem útil, tá, gente? Parece que não, mas é bem útil. Depois de uns dias você começa a fazer esse movimento aí sem pensar muito, tá? Aliás, falando em teclas, né, que parece ter desaparecido, existe uma outra aqui que praticamente todo mundo usa, né, e que você não vê aqui, né, que você fala, putz, agora, que é o famoso print screen.
A gente dá print screen para muitas coisas, tem muitas funções, eu uso muito, e aqui eu acho que a Apple tomou uma decisão até melhor que da Windows, né? Porque em vez de depender de uma única tecla, ela criou um conjunto de atalhos, né, que funciona de uma maneira bem interessante, né? Que se eu fizer, por exemplo, o Command Shift, que está aqui do lado, né? É o Shift normal, tá? O Shift é o Shift. Então, o Command, o Shift e o 4, tá? Eu posso selecionar a área que eu quero tirar um print. Então, eu vou apertar as 4 teclas, pum, vai aparecer um quadrado que eu seleciono aonde eu quero, tá? Se eu apertar o 3, ou seja, Command Shift 3, eu tiro o print da tela inteira. Então 4 eu seleciono onde eu quero. E 5 eu abro um painel completo para gravar, por exemplo, vídeo, tá? Então eu achei isso bem intuitivo, bem bacana, fica bem legal. A propósito, aproveitando que eu estou falando com vocês sobre isso, vocês repararam que o meu teclado ele tem um pequeno adesivo colocado em todo o teclado. Tá? Você vê que já estou usando ele há 1 ano e ele está absolutamente conservado, ele não está com aquele desgaste, aquilo lá me irrita muito, né? Eu detesto ver aquilo quando fica assim desgastadinho, brilhante, sabe quando a tecla fica brilhante, que você usou muito? Então eu fiz aqui, eu comprei esse adesivinho, super bacana, você vê que não atrapalha a iluminação do teclado, dá para ver perfeitamente ainda que ele está iluminado, vale muito a pena. Eu vou deixar o link para vocês aqui de afiliado da Amazon, você dá uma olhada, tá? E através do meu link você sabe que você está ajudando o canal, tá? Então não se esqueça, dê uma olhada que vale muito a pena. Agora para a gente ir aqui para a parte final, ainda dá para falar mais coisas, mas eu quero já encerrar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês gostarem, depois eu faço outro. Essa parte aqui dos Fs, tá? A gente tem todos os Fs aqui em cima, que basicamente o F1, F2, F3, F4, eles basicamente servem para coisas relacionadas à multimídia, tá? Multimídia que eu digo vai desde o brilho do monitor, como a gente tem aqui no F1, F2, aí a gente tem, por exemplo, modo sleep, modo não incomodar aqui, modo microfone para falar, aqui a gente tem play, acelerar, adiantar vídeo, enfim. Então, esses são basicamente os comandos que a gente tem aqui relacionados às teclas F, ok? Porque depois de um tempo você percebe que está tudo mais próximo para você começar a trabalhar com os atalhos. E os atalhos economizam muito tempo, os atalhos economizam muito trabalho, né? No trabalho da gente ficar clicando, da gente ficar procurando, e tudo acaba se tornando mais natural, tá? Então eu acho que é um teclado muito bem pensado, tá? É um teclado que você, obviamente, tem uma curva de aprendizagem, mas que vale muito a pena você se esforçar nessa curva de aprendizagem para que você possa aí dominar isso e em breve tá aí tendo todos esses atalhos à mão, ganhando muito tempo mesmo. E se esse vídeo aqui ajudou você a entender como é a lógica desse teclado do Mac, deixe o seu gostei, você sabe, isso me ajuda, né? Isso ajuda muito o canal. E aproveite também para se inscrever, né? Se você não é inscrito, se inscreva, sininho, já sabe como é que funciona a internet, né? Toda semana eu publico vídeos aqui de tecnologia, produtividade, tudo aquilo que ajuda a facilitar o nosso trabalho, a facilitar a nossa vida. E por favor, me conta aqui nos comentários se você já trabalhou com o teclado do Mac, qual foi a tecla ou atalho que mais te confundiu, se teve alguma outra dificuldade, tá? Eu leio todos os comentários, respondo todo mundo, adoro estar com vocês e falar com vocês, então mande comentários sem medo. Não esqueça também de olhar os nossos links. Valeu? Até a próxima!